Boa noite. Está começando mais uma edição do Roda de Entrevista. E o assunto desta noite é cinema. Nós vamos conversar com o diretor, roteirista e produtor de cinema, Pedro Novaes. Ele que acaba de sair do FICA, o FICA que terminou neste domingo. Ele foi consultor do FICA em sua 19ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. Vamos conversar com Pedro Novaes sobre tudo que aconteceu no FICA e as consequências benéficas, que o FICA tem trazido para o cinema de Goiás nesses últimos 19 anos, tudo que vem acontecendo e da carreira dele. Ele está com filmes prontinhos aí em processo de finalização e também vamos conversar sobre esse catálogo que ele acaba de lançar sobre a produção cinematográfica em Goiás. Pedro, boa noite, muito obrigado, agradeço a sua gentileza de vir conversar com a gente aqui sobre cinema em Goiás. Boa noite, eu que agradeço o convite, um prazer poder compartilhar isso com vocês e os espectadores. E ajudando a gente a conversar com Pedro, o nosso colega de núcleo de produção aqui da TV Brasil Central, o Fausto Borges, ele que é jornalista, é empreendedor também na área de festivais e participa da equipe do Conexão Ambiental. Fausto, boa noite, obrigado por estar com a gente. Boa noite, Inês, eu agradeço o convite, boa noite, obrigado. Boa noite ao Pedro, todo mundo. E a Joyce Sinara, que é jornalista e também professora do curso de cinema de audiovisual aqui da UFG, da UEG, vizinha nossa. Muito obrigado e boa noite, Jorge. Boa noite, telespectadores, boa noite, bancada, boa noite, Pedro. Pedro, FICA terminou agora nesse domingo, a repercussão parece que foi positiva, um recorde de público. E a produção cinematográfica, você como consultor, que balanço você faz desta 19ª edição do FICA? Eu acho que o FICA, ele amadureceu muito assim, ao longo desses 19 anos. E é hoje um festival que tem um perfil bastante claro, já desde alguns anos, assim, com a liderança do Lisandro Nogueira. Ele foi, aos poucos, ganhando esse foco realmente no cinema, né? Num período anterior, ele era um festival que tinha um perfil um pouco ambivalente entre os conteúdos de cinema e TV. E aí acho que assim, sem pretender estabelecer nenhum tipo de hierarquia, não é que o cinema ou a TV é melhor ou pior, mas é que eu acho que naturalmente o festival chegou à conclusão de que não havia que tentar ceder espaço para as duas coisas ou dividir o espaço entre as duas linguagens acabava não dando o valor devido a nenhuma das duas. E ele, desde alguns anos, ele vem realmente se consolidando em torno do cinema. Os filmes que são trazidos e selecionados têm uma pegada e um foco, claro, de cinema sobre as questões ambientais. E eu acho que isso ajudou a melhorar realmente o perfil do festival e ajudou a principalmente trazer o público para Goiás e para salas de cinema. Pedro, no ano passado, nós da equipe do Conexão Ambiental, nós entrevistamos um jovem lá chamado Lázaro Ribeiro, que tem uma história interessante, que o primeiro contato dele com o cinema, foi no FICA de 1999, no primeiro FICA. E aí ele contava pra gente que depois ele virou cineasta e em 2015 teve um filme aceito e ganhou o prêmio. Então, assim, a minha pergunta é, você acha que o festival está formando mais Lázaros ou esse é um caso isolado? Pode formar mais cineastas como Lázaro? Sim, a pergunta é ótima mesmo, porque assim, eu conheço muito o Lázaro, trabalhei com ele inclusive, fiz assistência de direção para ele no primeiro curta que ele fez, depois do curta que ele fez numa oficina do FICA, que foi esse primeiro contato dele com o cinema de que você fala. E depois disso ele deslanchou na carreira e está aí com vários curtas realizados e teve agora nesse FICA o último curta dele, que é uma biografia sobre o Hugo de Carvalho Ramos, lançado durante o festival também. Eu acho que não é um caso isolado, acho que o FICA, junto com outras ações de políticas públicas, principalmente da parte do governo de estado, mas também do governo federal, vem tendo sim um papel bastante relevante na formação dos realizadores aqui, mais do que na formação de realizadores individuais, na criação mesmo de um ambiente de produção, porque o cinema depende muito disso, mais do que uma atividade complexa, cara, e ele depende mais do que de ter realizadores talentosos, da gente ter um ambiente de produção que dê o suporte necessário a esses realizadores para eles poderem
fazer seus filmes e se qualificar ao longo das suas carreiras. E o FICA tem sim um papel nisso. Acho que o Lázaro é um ótimo exemplo, né? Um rapaz da cidade de Goiás e que hoje está circulando o Brasil com os filmes dele. Mas poderia citar inúmeros outros. Eu poderia dar exemplos da minha trajetória mesmo, na qual o FICA teve também um papel bastante relevante, assim, né? Eu me qualifiquei no FICA, eu fiz contatos no FICA que foram importantes para projetos que eu realizei, né? O FICA me deu oportunidade de trabalho e acho que assim com muita gente aqui no estado de Goiás. Pedro, sem dúvida o FICA, como você mesmo disse, alcançou essa maturidade, né, e tem seus méritos, sobretudo quando a gente pensa, né, os trabalhadores de cinema em Goiás, eles têm muito a agradecer, né, pela realização do FICA. Por outro lado, a gente entende que em 19 anos, algumas coisas continuam acontecendo, o festival, o público mudou, o festival mantém aí uma certa macroestrutura, né? Então, nesse sentido, você que acompanhou o FICA desde o início, como espectador, realizador, agora como consultor de cinema, que autocrítica você faz do festival e as perspectivas para a 20ª edição? Não, acho que a principal crítica que o festival mereceu ao longo dos anos e que eu acho que foi devidamente corrigida, né, é o fato de que em determinado momento ele cresceu demais, né, e cresceu demais a ponto de perder o foco na produção audiovisual. Eu lembro até o Lisandro uma vez comentou comigo que está virando uma pecuária cultural. Talvez tenha chegado quase a isso, né, assim, com os shows e outras atividades paralelas ganhando uma relevância tão grande quanto, ou até maior do que a do cinema, né? Mas acho que isso foi e continua sendo devidamente corrigido, assim, né? Hoje, por exemplo, o edital de licitação, né? Porque o FICA ele é realizado a partir de um edital que o governo faz para a contratação de uma OCIP, né? Uma organização da sociedade civil de interesse público que então assume o festival e executa ele. E no próprio edital de licitação hoje, o FICA prevê, por exemplo, que nos momentos em que está acontecendo a mostra competitiva, né, a gente não pode ter nenhuma outra atividade paralela, né, justamente para concentrar o público, trazer o público para a sala de cinema, né. Houve um momento em que como ao mesmo tempo em que você estava tendo os filmes em competição sendo mostrados, você tinha oficinas, né, conferências, N outras, até shows de música, outras atividades paralelas acontecendo, e isso aí acabava esvaziando as salas de cinema, mas acho que essa é uma correção de rumo que se deu. Ô Pedro, eu estava raciocinando aqui, pegando ao longo do tempo, a partir do momento que surgiu o FICA. Nós tivemos, não significa necessariamente que é fruto do FICA, mas a criação do curso de audiovisual lá da UEG, que a Geórgia participa, recém-criado o curso do IFG lá na cidade de Goiás, festivais como o Pero Louco, que o Fausto foi um dos criadores enquanto estudante da Universidade Federal de Goiás, o Fundo de Cultura Lei Goiás já existia. Então, várias coisas paralelas. A gente pode dizer que o FICA foi o vértice, a coluna vertebral para criar tudo isso, a associação de vocês, de produtores de cinema, a Gol Filmes, né? Acho que ele foi, digamos assim, o ponto de partida e depois um dos elementos importantes desse conjunto de políticas públicas e de outras ações que ajudaram a criar isso que eu chamei de um ambiente de produção audiovisual, né? E nesse sentido, sim, né? Assim, eu acho que os cursos, né, de cinema e de audiovisual criados, né, a UEG sendo pioneira nisso, foram absolutamente fundamentais, né, assim, por mais que, né, e eu sou, né, um fã ardoroso e defensor do curso da UEG, por mais que o curso precise de mais estímulo, precise de mais estrutura, né, precise ganhar mais recursos justamente para poder se estruturar ainda mais, mesmo com, digamos assim, com a precariedade estrutural com que ele começou alguns anos atrás. A partir do momento em que se formou uma primeira turma, assim, isso teve um impacto muito grande no ambiente de produção audiovisual aqui, né? E os egressos da UEG, desde então, eles têm se destacado e hoje são uma parte fundamental desse ambiente de produção, dessa cadeia produtiva do audiovisual. E mais recentemente agora, a criação do bacharelado e do curso técnico de cinema e audiovisual do IFG, em Goiás também, já também começando a produzir e trazer
uma contribuição importante também para o nosso audiovisual. Dá para citar vários exemplos, né? Hoje, esse ano, por exemplo, na mostra todo ano no FICA, já há 15 anos, né, a gente tem a mostra ABD. Né? A ABD é a Associação Brasileira dos Documentaristas, que tem uma seção em Goiás, e em parceria com o FICA, a ABD há 15 anos promove a mostra ABD, que é uma mostra basicamente dos curtas goianos, né? Da produção recente de curtas feitos em Goiás. Então é uma janela importante para a produção audiovisual aqui. E esse ano, na Mostra ABD, a gente já teve uma participação bastante significativa de produções do pessoal lá do curso do IFG, né? Vários curtas feitos pelos estudantes de cinema lá da cidade de Goiás, né? Então é mais uma transformação significativa. Outro exemplo fundamental, a gente teve a grata surpresa esse ano de ter um longa-metragem produzido na cidade de Goiás por professores e alunos do curso de cinema do IFG, que é o Terra e Luz. Né? Foi um filme feito sem nenhum dinheiro, só com os recursos dos próprios professores, alunos e do próprio curso do IFG. Ele é um longa de gênero, é um filme de terror, né? Uma ficção pós-apocalíptica, assim, num mundo arrasado, onde os poucos humanos que sobreviveram têm que escapar de vampiros que atacam à noite. E o Terra e Luz vem sendo muito bem recebido nos festivais, teve a sua estreia na Mostra de Tiradentes, que é um dos festivais de cinema brasileiro mais importantes, passou em outros festivais, foi premiado no Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre recentemente, o Fantaspo, e participou da mostra competitiva do FICA também, ganhando o prêmio do Júri Popular, um longa-metragem feito na cidade de Goiás. Pedro. Olha que bacana. Fausto, vamos para o intervalo e eu prometo que você abre o próximo bloco com a pergunta. Então vamos ao intervalo, voltamos em instantes na entrevista com o cineasta Pedro Novaes. O Roda de Entrevista desta noite fala de cinema e o nosso convidado especial é o cineasta e consultor do FICA, Pedro Novaes. No bloco anterior, o Fausto Borges, o nosso colega aqui de TV Brasil Central, estava com uma pergunta engatilhada. Fausto. É o seguinte, a Gol Filmes, Associação de Produtores Independentes de Cine e TV do Estado de Goiás, da qual você faz parte, ela fez recentemente um levantamento da produção goiana. O que esse levantamento nos diz e como você vê a produção atual do cinema goiano? Bom, então, nós criamos a Go Filmes, a associação, no ano passado, né? Ela tem pouco mais de um ano de existência e ela é, nesse sentido, um reflexo também, eu acho, desse amadurecimento da nossa produção, né? Ela é uma associação de empresas, congrega hoje 27 empresas produtoras que estão fazendo cinema e conteúdo para televisão em Goiás. E no processo de criação e no início das discussões da associação, a gente priorizou, né, e colocou como uma das prioridades de ação da Go Filmes exatamente fazer um levantamento do que seria essa produção hoje no nosso estado, né? E a gente conduziu esse levantamento. A gente sabia que a produção tinha passado aqui por um salto quantitativo e qualitativo muito grande nos últimos anos, mas os resultados surpreenderam a nós mesmos, né? E esse resultado ele está colocado nesse catálogo que o Enzo mostrou aqui no início, que foi publicado em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esportes, e ele mostra que a gente tem hoje 57 projetos audiovisuais de diferentes tipos em realização no Estado. Então aqui estão incluídos, não estão incluídos nesse levantamento os curtas-metragens, né? Os curtas-metragens são produzidos hoje a centenas anualmente no Estado. Isso que eu ia te perguntar, parece que o foco da Go Filmes está nos longa-metragens e nas séries televisivas. Você acha que o processo de profissionalização passa necessariamente por esse tipo de produção? Acho que sim, né? Tanto que se a gente for ver os números, é isso, assim, a produção de curtas hoje, os curtas hoje são produzidos a centenas no estado. Só para dar um número, essa edição da Mostra da BD de curtas goianos no FICA, ela teve, se não me engano, quase 150 curtas inscritos, né? Que são curtas produzidos, portanto, nos últimos 2, 3 anos, majoritariamente aqui. E acho que sim, a profissionalização da produção ela passa por esse aumento da produção de longas e de séries. Mas essa produção, as dezenas que você acabou de citar, e até a facilidade de dispositivos móveis, de capturar a imagem com qualidade,
Capturar a imagem com qualidade, ponto. Mas essas dezenas de filmes, a qualidade do conjunto em si não cai muito, não? Acho que tem de tudo, né? Mas assim, a gente passou também eu vejo por um salto qualitativo, e acho que dos principais, uma das principais coisas a confirmar isso é o fato de que os não só nossos curtas, mas esses alguns longas que foram recentemente concluídos no estado, eles têm entrado em festivais importantes no Brasil e até fora, né? Para citar alguns exemplos, eu citei esse do Terra e Luz agora há pouco, o filme produzido lá em Goiás que participou do Festival de Tiradentes, do Fantaspoa, mas a gente poderia citar o Taeguauá, que é um filme da Marcela Borella e do Henrique Borella, um documentário sobre os índios Avacanoeiro, que também estreou na Mostra de Tiradentes, isso no ano passado, e foi, por exemplo, para o Cinema de Réel, que é um dos festivais de documentários mais importantes do mundo, que acontece em Paris, né, entre outros festivais, né. A gente teve também recentemente lançado o Comeback, que é um filme do Érico Rassi, que teve o primeiro festival em que ele foi exibido foi o Festival do Rio, que é um dos mais importantes do país, né. E assim por diante. Então, acho que a qualidade tem também crescido proporcionalmente. Mas só para fechar a coisa dos números, a gente tem hoje, então, em produção, em algum estágio de produção, ou recentemente concluídos no estado, a gente tem hoje 28 longas que estão listados nesse catálogo, né? Era uma coisa inimaginável, isso há 5 anos atrás. São 28 longas, 26 séries de TV e 3 filmes para TV, né? É um salto realmente enorme. E isso tem a ver exatamente com algumas ações, algumas políticas públicas que foram fundamentais, não só para o audiovisual em Goiás, mas no Brasil inteiro, né? Que foram basicamente, né, a aprovação da lei da TV a cabo, né, que passou por um processo longo de discussão na Ancine e no Congresso Nacional, e que estabeleceu a necessidade do cumprimento de cotas de produção brasileira independente pelos canais fechados. Então isso criou uma demanda e esses canais passaram a precisar de produção nacional independente para comprar e exibir. Do outro lado, no âmbito, né, tudo isso aconteceu no âmbito da Agência Nacional de Cinema, da Ancine, na gestão do Manuel Rangel, que acabou de sair, foi até homenageado no FICA pelos 14 anos, na verdade, de trabalho dele. Do outro lado, a criação do Fundo Setorial do Audiovisual, que é um fundo que é abastecido com uma parte das taxas que as empresas de telecomunicação pagam no país, e que é hoje um fundo de mais de R$1 bilhão, e que está aí para financiar a produção de cinema e televisão no Brasil, com várias linhas, editais acontecendo o tempo inteiro. No âmbito do Estado, a gente não poderia deixar de citar também, a gente já tinha a Lei Goiás, que é uma lei de 2000, né, vem já de 17 anos aí, que tem também um papel relevante no financiamento dessa produção, mas o incremento, né, no financiamento dessa produção, um incremento importante aconteceu com a implementação, a efetiva implementação do Fundo Estadual de Cultura, né? E o fundo hoje, esse relatório, esse catálogo mostra que essas 57 produções, elas receberam um montante total de em torno de R$20 milhões para serem financiadas. E desses 20 milhões, mais ou menos 80% vem dos mecanismos do governo federal, principalmente o Fundo Setorial do Audiovisual, e os outros 20%, praticamente na sua íntegra, vem do Estado, majoritariamente hoje do Fundo Estadual de Cultura. Pedro, é louvável esse esforço, né? Apesar de todos os percalços de produção de longas-metragens em Goiás, a gente nunca teve tantos projetos em produção ou produzidos, né? De qualquer maneira, existem outras partes dessa cadeia chamada de realização individual que acabam ficando descobertas, né? Entre elas a finalização, a distribuição e a exibição. A gente entende que os festivais são janelas importantes, mas elas não garantem a sustentabilidade do cinema feito em Goiás, né? Então, eu gostaria que você, como participante dessa associação de produtores independentes, falasse um pouco sobre essa dificuldade, sobre as estratégias que a associação tem pensado para poder, então, a gente ter uma produção de cinema sustentável aqui em Goiás. Só complementando na colocação da Jorge, a pergunta é aquela história, não fazer filme só para os amigos e a família ver, né? Para ir para o público, né? Sim. Romper as multinacionais, inclusive, de distribuição. Acho que esse é o grande dilema, não só do cinema feito em Goiás, mas do cinema brasileiro, né?
E é uma coisa que a gente precisa pensar e discutir, realmente, né? A gente teve esse aumento exponencial da produção, mas o que vai ser feito desses filmes? Quem vai ver esses filmes, né? E a verdade é que muitos deles vão ser muito pouco vistos, né? São filmes feitos em grande medida para serem exibidos no circuito dos festivais e que, se é que chegam ao circuito dos festivais, depois costumam não ir muito além disso, né? E é claro que o circuito dos festivais é um elemento fundamental dessa cadeia toda, mas a verdade é que a gente tem dificuldade de pensar no público mesmo, né? Eu acho, de fazer um cinema para ser visto pelo público, né? Isso é uma coisa que eu acho que sobre a qual todos nós temos que refletir. Tem um gargalo, que é um gargalo de natureza econômica mesmo, né? Porque o parque exibidor e a distribuição é muito concentrada, é uma competição injusta, né? De filmes pequenos, né? De produções independentes com grandes blockbusters. Mas o meu ponto de vista em relação a isso é muito pragmático, assim, né? Eu não enveredo por uma discussão ideológica nisso aí, né? Eu acho que a gente tem que pensar mecanismos, assim, que a gente tem a nossa cota de responsabilidade, que a gente tem dificuldade mesmo de fazer filme para o público, digamos, um defeito, um vício, né? Vamos dizer assim mesmo, eu acho, da produção. E aí não é só nem do Brasil, mas do circuito mais independente, internacional mesmo. É essa coisa de que é um circuito que está estruturado de uma maneira que ele tende a se bastar em si mesmo, né? Como você falou, né? Não fazer filmes só para os meus amigos verem, mas a verdade é que, em larga medida, a gente faz filmes para os nossos amigos, vamos dizer assim, de uma forma ampla, verem, assim, né? Muitos dos realizadores se dão por satisfeitos com o fato dos seus filmes serem vistos nos festivais e receberem boas críticas dos pares, né? E da crítica desse circuito também. Então, acho que merece uma reflexão nossa essa história de, assim, e o público, né? Porque a gente tem tem um outro vício que é né, no Brasil também, de criticar, por exemplo, o gosto do público pelas comédias da Globo Filmes, né? Mas por que os nossos filmes não dialogam com o público, né? Acho que a gente tem que pensar nisso. Olha, aproveitando que a gente entrou no assunto de fomento, o Fundo de Cultura, como você falou, o Fundo Estadual de Cultura, eu acho que ele mudou um pouco a configuração de quem faz cultura aqui em Goiás, né? Esse ano a gente tem investimentos aí, dizem que vai ser na ordem de 37 milhões, mas ainda os produtores culturais ainda estão sofrendo com uma série de problemas, atrasos de pagamento, né? Verbas que são divididas, não cumprimento de prazos. Na área do audiovisual, qual que tem sido a principal reivindicação quanto ao Fundo de Cultura e às leis de fomento? Sim. Eu acho que, entendo que o processo de implementação do fundo é um processo gradual, né? E uma das coisas que a gente tem priorizado na Associação das Produtoras é exatamente esse diálogo com o governo estadual, exatamente na busca de acelerar essa implementação, assim, no sentido de normalizar o processo pelo qual o Fundo Estadual de Cultura acontece e fomenta a cultura, e especificamente o audiovisual em Goiás, né? Porque sim, quer dizer, tem o recurso hoje, mas a nossa dificuldade é uma dificuldade de ordem burocrática, né? De ter clareza nos critérios, transparência no processo de escolha, sobretudo de que os cronogramas propostos nos editais sejam cumpridos, né? Esse é o principal calcanhar de Aquiles hoje, né? E aí isso envolve tanto o processo de seleção quanto o cronograma de pagamento, né? Realmente, assim, tem havido atrasos e isso traz uma série de dificuldades para os realizadores, porque certos tipos de projetos podem ser adiados, mas tem determinados tipos de projeto que não pode ser adiado. O cara tem um festival, o festival tem data marcada, ele tem que ter antecedência para ele se planejar, para ele, né, chamar seus convidados, e isso realmente tem ainda sido um problema aqui. E a gente tem estado em cima pela associação para cobrar essa normalização de todo o processo de gerenciamento do fundo. Mas entendo também que isso é um processo, assim, e que isso aos poucos tem melhorado. Eu acho que
Vamos para o intervalo, não é perseguição não, Fausto, mas já passou o segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta e passa a bola para você de novo. Então, voltamos em instantes no Roda de Entrevista, que tem hoje como entrevistado especial o cineasta Pedro Novaes. Roda de Entrevista desta noite discute a produção cinematográfica de Goiás, com um convidado especial, o cineasta e diretor e consultor do FICA, Pedro Novaes. No bloco anterior, novamente, eu cortei o Fausto. Fausto, abre com você de novo. Pedro, continuando ainda o assunto sobre as leis de fomento em Goiás, especificamente, você acha que o fato da gente ter perdido uma secretaria exclusiva de cultura, ter se fundido com a Secretaria de Educação, isso pode ter atrapalhado as demandas do setor cultural? E outra, já aproveitando e emendando outra pergunta, comparando o estado de Goiás com outros estados que, acho que Rio de Janeiro e São Paulo não tem como comparar, mas como Pernambuco, Rio Grande do Sul, você acha que o estado de Goiás ainda investe pouco em cultura? Então, bom, sobre a questão da fusão das secretarias, eu acho que assim, houve esse temor, né, de todos nós, de como se isso poderia prejudicar o fomento e as políticas públicas de cultura no Estado. Mas, olha, eu sinceramente não acho que esse temor não se concretizou. Assim, acho que os problemas permanecem. Mas várias coisas aconteceram e o fomento em várias frentes avançou, né? Das quais, repito, né, acho que a implementação do Fundo Estadual de Cultura, com todas as dificuldades que a gente ainda tem, talvez tenha sido a principal delas, né? E isso aí foi até citado e discutido isso na época, de novo foi citado e discutido quando no âmbito federal, com a mudança de governo, depois do impeachment, houve aquela ameaça de se extinguir o MINC também, né? Tem modelos e modelos, né? Tem muitos países, na verdade, países com ministérios exclusivos de cultura são exceção, na verdade. E eu acho que depende muito mais de outras questões mesmo, de visão, né? de prioridade, de ambiente institucional, de criar estruturas adequadas, de ter orçamento, né? Do que ser uma secretaria exclusiva ou não ser, né? É claro que no Brasil a gente sofre tanto assim nessa área, exatamente com essa falta de prioridade e com a dificuldade de que a cultura tenha o lugar que merece nas políticas públicas, que todo tipo de mexida acho que amedronta, né? Mas não acho que isso seja o príncipe, assim, falar já, será que deveria-se hoje que tivesse deveria se criar de novo a Secretaria de Cultura? Honestamente, assim, se a gente tiver que escolher e decidir prioridades, não acho que isso precisa ser uma prioridade. Da maneira como for ter feito, de repente piora, né? E até título aí, em relação à comparação de Goiás com os outros estados, acho que o estado de Goiás hoje não está mal, assim, embora, de novo, acho que tem uma série de coisas onde precisa avançar, mas na penúria generalizada em que os estados estão e os municípios também, acho que o Estado conseguiu manter o Fundo Estadual de Cultura acontecendo, apesar de vários percalços, e acho que esse panorama que a gente tem aqui mostra que a produção audiovisual, especificamente na área de cinema e TV, a produção audiovisual em Goiás, ela ombreia com outros estados importantes. Na verdade, até o fato de que a gente tenha números é uma coisa que poucos estados têm. Assim, o catálogo foi bastante elogiado lá durante o FICA, no lançamento, tinha vários convidados de fora, e um testemunho que a gente teve, a Carla Esmeralda, por exemplo, que estava lá, que é a diretora do Rio Content Market, que é o principal evento de mercado audiovisual que a gente tem no Brasil hoje, um evento internacional, realmente um evento grande. Ela, que conhece a realidade da produção audiovisual no Brasil inteiro, circula o tempo inteiro, disse que nunca viu um estado com material assim, né? Então, acho que a gente tem avançado bastante. Talvez quem precise avançar hoje também seja, no nosso estado, seja, na verdade, os municípios, né? E aí eu cito como exemplo o fato de que a Prefeitura de Goiânia, por exemplo, o Festival de Cinema de Goiânia tem 3 ou 4 anos que ele deixou de acontecer, né? Um evento que, apesar de críticas que a gente pode ter
a maneira como ele era realizado, as prioridades que ele tinha, Parece que vai voltar esse ano, né? Parece que sim, né, mas tinha sua importância. A Prefeitura de Goiânia, há 2 anos atrás, num passo importante, também lançou um edital para fomento específico ao audiovisual, num esquema casado com o Fundo Setorial do Audiovisual, um pouco de recursos daqui, 350 mil de recursos da Prefeitura, 700 mil do Fundo Setorial do Audiovisual. Só que esse edital, o resultado dele saiu em julho de 2015 e ele até hoje não foi pago, né? E por isso nós perdemos, no âmbito do município de Goiânia, a oportunidade de ter 3 outros editais do mesmo tipo, e é um mecanismo muito interessante que a Ancine criou, porque ele funciona na base de, para cada real que o Estado ou o município coloca, a Ancine, através do Fundo Setorial do Audiovisual, coloca 2, né? Então ele tem um potencial de alavancar recursos muito grande e muito importante. E com esse não cumprimento da obrigação da Prefeitura, que vem da gestão anterior, mas pouco interessa, assim, é a Prefeitura, né? Apesar de ter mudado o governo, a gente já perdeu a oportunidade aí de ter tido um avanço muito grande numa política municipal do audiovisual. Pedro, bom, a minha pergunta já vai para um outro lado que também me parece importante, que é sobre crítica e curadoria de cinema aqui no Estado, né? A gente ainda percebe, tudo começa talvez por uma timidez no intercâmbio entre uma geração anterior, né? Talvez a gente faça parte aí de uma geração de transição, mas de uma geração anterior de produtores audiovisuais dos anos 80, 90, início dos anos 2000, a formação, os graduados em cinema e audiovisual no Estado, né, o pessoal já com uma formação superior na área, e a gente que está ali nos cursos de comunicação, de repente, né, que tenta ali fazer o melhor que a gente pode. E aí existe talvez essa timidez nesse intercâmbio, né? Talvez aí a nossa geração ainda tenha você com os seus parceiros ali, egressos do curso de cinema e audiovisual, fazendo um bom trabalho. Mas me parece que ainda existe, dados os casos folclóricos aí, né, de ataques a críticos, curadores e vice-versa, né, que ainda existe uma certa ingenuidade, talvez, né, na compreensão do papel da crítica. Você que também escreve sobre isso, né, a gente gostaria de falar um pouco sobre isso, assim, que você falasse o que você pensa, qual seria um futuro da crítica aqui no Estado. A gente tem algumas figuras interessantes, importantes e novas, né, mas como que poderia funcionar essa relação para que todos se beneficiassem da crítica e da curadoria? Eu acho que essa relação difícil com a crítica não é um problema só nosso, só de Goiás, embora eu acho que talvez pela maturidade, o estágio de maturação da nossa produção, de certa forma os sintomas se agravem aqui, talvez. Mas acho que é um problema geral do cinema brasileiro. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de conviver com... Os realizadores têm muita dificuldade de conviver com a crítica. Muitas vezes é mal visto você fazer determinado tipo de crítica, principalmente criticar realizador, isso é muito mal visto. E eu acho que isso é um problema grave, né? Assim, porque quem faz filme para botar no mundo e, evidentemente, para receber todo tipo de resposta que o mundo quiser oferecer, né? E aqui a gente teve alguns episódios muito, muito emblemáticos nesse sentido, um dos quais você participou diretamente, que foi alguns anos atrás o Festival de Cinema Ambiental não selecionou nenhum filme de Goiás para sua mostra competitiva, né? Mas é porque não teve qualidade? No entendimento não, deles, sim. Eu tinha um filme inscrito. O meu longa, o primeiro longa que eu lancei, o Cartas do Culuene, estava inscrito, né? Assim, mas para mim é muito natural, entendeu? O júri de seleção é soberano. Tem a subjetividade. Não, e tem toda a configuração da gente não ter que conceder previamente os prêmios, né? Porque talvez 2 ali filmes possam se salvar no meio de tantos e a gente, quem somos nós, júri de seleção, para premiar previamente? Só para explicar, né? A Georgia faz uma parte... configuração maior, né? Então, para explicar para o telespectador, vocês faz parte do comitê que seleciona os filmes, né, do FICA. Esse ano, sim, e 2011, 2012 também. Perfeito, vamos lá. Então, assim, foi um terremoto isso na época, assim, né? A comissão foi muito atacada, né? De uma maneira muito, muito agressiva e muito deselegante na época. E eu acho que isso é um sintoma claro, assim, dessa dificuldade que
que as pessoas têm, né? E aí emergem teorias conspiratórias, né? E todo tipo de explicação assim para as coisas, tanto que como reflexo disso que aconteceu em 2011, mudou-se o regulamento do FICA, passando-se a prever a obrigação de que a comissão de seleção inclua pelo menos 3 filmes goianos na mostra competitiva, porque como são 2 prêmios para filmes goianos... Mas aí não é reserva de mercado, não, vamos dizer assim, isso não é ruim. Então, aí esse é um ótimo debate, assim, né? Tem posições extremadas dos 2 lados, assim. Eu tenho dificuldade de firmar uma posição nessa matéria, assim. Eu acho que... Eu acho que é tudo questão de bom senso e de equilíbrio, assim. Eu não sou totalmente contra, eu acho que em certos momentos, em certas situações, isso acho que pode ter um caráter benéfico de garantia que os filmes feitos, né, aqui tenham visibilidade, mas acho que isso, levado a determinados extremos, tende a deformar mesmo, assim. A gente tem que ser capaz de competir em pé de igualdade com as outras produções, né? E eu acho até que hoje... se a gente visse a amostra competitiva desse ano, por exemplo, né, não sei dizer, mas assim, mas eu acho que era bem possível que, mesmo não havendo essa reserva de mercado, para usar a expressão que você utilizou, que era bastante possível que a gente tivesse filmes goianos na amostra competitiva, porque os 4 filmes que a gente tinha selecionados, filmes de boa qualidade, né, um bom nível dos filmes goianos esse ano na amostra competitiva. Então, talvez essa cota esteja chegando próxima de perder seu sentido, quem sabe, né? Acho que é uma reflexão que tem que ser feita, mas essa é uma dificuldade, assim, o fato de você questionar isso já é muitas vezes mal visto, né? Assim, talvez seja aquele princípio de que quem defende leis de cotas, que as cotas são necessárias e depois você tira uma rodinha da bicicleta, depois tira outra e depois deslancha. Bom, nós temos que ir para mais um intervalo, vamos daqui a pouquinho para o 4º e último bloco, quando nós vamos falar da sua carreira, do que você está produzindo, contar para o público, né? Estamos discutindo cinema, vamos agora falar sobre o que você faz. Voltamos em instantes na entrevista aqui com Pedro Novaes. O Roda de Entrevista desta noite fala de cinema. O nosso convidado especial é o cineasta Pedro Novaes. Anteriormente falamos, o próprio Pedro comentou do boom que nós estamos vivendo da produção de longas metragens em Goiás. Pois bem, estamos discutindo, falando de cinema, fica você como consultor. Só que você tem uma carreira já consolidada como diretor, como roteirista e etc. Você está com 2 filmes, me corrija aqui se estiver errado, Bem Pra Lá do Fim do Mundo e Alasca. Fala um pouco da sua produção, da sua carreira, especificamente desses seus longas. E com total liberdade para vocês interferirem. Eu venho de alguns anos produzindo, né, dirigi alguns curtas, tanto documentários quanto ficções. Em 2011, eu lancei um primeiro longa-metragem, um documentário, que é o Cartas do Culo N, que é uma espécie de um relato emocional da experiência do encontro com povos indígenas no Brasil, né? E aí, nesse sentido, foi um filme muito, muito pessoal, assim, porque, né, eu tenho uma história familiar de contato e de trabalho com os índios. Meu pai é documentarista. Né? Conta seu pai, Washington Novaes, né, foi um dos pioneiros no documentário em televisão, quando o Globo Repórter fazia cinema, de fato. Né? Então, assim, meu pai foi, né, uma influência fundamental nisso tudo, assim. Né, eu não tenho formação, inclusive, na área audiovisual, né? Minha formação foi prática, mas vem também dessa história familiar, né, e da influência do meu pai. E meu pai, né, fez trabalhos importantes de documentários com os índios, a série Xingu, em 84. Da TV Cultura, né? Na época, na TV Manchete. Tá. Depois, em 2006, em 84 eu tinha 10 anos de idade, né? Eu acompanhei de longe, lembro do meu pai passando muito tempo longe de casa. Depois, em 2006, 22 anos depois, aí eu voltei junto com ele ao Xingu, né? Ele dirigindo, eu coordenei a produção. Para uma nova série, ele voltou aos mesmos grupos que ele tinha documentado em 84, para mostrar o que tinha acontecido nesses 22 anos, que foi a série Xingu, a Terra Ameaçada, que foi produzida e exibida para a TV Cultura, né? Foi lançada em 2007. E, enfim, toda essa história pregressa e depois a experiência de trabalhar e de ir ao Xingu pela primeira vez, na verdade, em 2006, foi uma coisa que me marcou muito.
E isso acabou desaguando nesse meu longa, que é um pouco uma tentativa de digerir essa experiência e de refletir sobre nossa relação com os povos indígenas. E aí, de lá para cá, eu fiz alguns outros trabalhos, outros curtas também, e em 2015 eu filmei o que vai ser o meu primeiro longa de ficção, que é o Bem Pra Lá do Fim do Mundo. Vai ser porque a gente ainda estou montando ele, né? Nós passamos um tempo atrás de recursos para editar ele, e esses recursos saíram recentemente num edital do Estado com o Fundo Setorial do Audiovisual. E então no ano que vem, em algum momento, a gente espera que esse longa seja lançado. Ele é um road movie e é a história de um casal que se reencontra muitos anos depois de ter tido uma história mal resolvida, e eles partem para uma viagem pela Chapada dos Veadeiros, na qual a relação deles vai ter algum tipo de resolução, né? E já tem, na verdade, um próximo longa de ficção engatilhado, que é o Alaska, que na verdade esses dois filmes eles se desdobraram de uma mesma ideia inicial. O Alaska ele é de certa forma o oposto, o antônimo do Bem Pra Lá do Fim do Mundo, porque ele é um road movie que nunca acontece. É um casal em Goiânia que sustenta uma relação que se repete, eles tornam a ficar juntos 3 vezes ao longo de 10 anos, sempre por causa da motivação de que eles têm a ideia de fazer uma viagem de Goiânia até o Alasca por terra, né? Só que essa viagem ela teima em não acontecer, né? Então esse é um outro longa que espero que a gente comece a rodar no ano que vem. Pedro, é claro que ainda tem toda a etapa de finalização, né, e de primeira circulação desses filmes, exibições, mas existe no seu horizonte uma possibilidade de se trabalhar nas plataformas de vídeo on demand, que já, né, da qual a Netflix já é o caso mais emblemático, ou então coproduções interestaduais ou internacionais, né, pensando aí no futuro da produção goiana? Não, acho que sim, né? E essa é uma outra discussão importante, assim, na qual eu também tenho uma posição muito pragmática, assim, né? No Festival de Cannes esse ano teve toda essa discussão porque o Netflix estava com produções na mostra competitiva, né? E isso não vai mais acontecer, inclusive, Cannes baixou uma resolução aí em relação a isso. O Almodóvar foi meio a voz lá em Cannes da oposição a esse espaço que o Netflix vem conquistando, e defensor da preservação da experiência da sala de cinema e tal. Mas não é um pouco de romantismo do Almodóvar de quem defende isso? Não tem espaço para tudo? Acho que sim, tem um tanto de romantismo. Eu não compartilho desse romantismo assim, mas não porque eu acho que a experiência da sala de cinema esteja fadada a desaparecer. Ao contrário, eu acho que ela vai continuar existindo. As pessoas não assistem o Netflix ou a sala de cinema né, porque o Netflix tem conteúdo melhor. Assim, a experiência da sala de cinema é uma experiência diferente, que eu acho que as pessoas buscam. Prova disso é que o cinema, se você for no Cinemark no final de semana, ele está cheio. Vai falar, mas é só blockbuster. Mas isso é uma outra questão que a gente precisa discutir de outro jeito, mas acho que a experiência da sala de cinema não vai deixar de haver. Então, nesse sentido, eu não tenho nenhum preconceito, nenhuma restrição em relação a isso. Acho que a gente tem que pensar essa integração das janelas mesmo, que a nossa visão ainda é muito enrijecida assim, pelo objetivo de chegar às salas de cinema, que acho que tem que existir também, pode ter seu espaço, mas que a gente não tem que ter medo de falar que não, esse talvez seja um filme que não vai para a sala de cinema, ele vai ser produzido com Netflix ou vai ser produzido para ir para vídeo on demand e tal. Acho que isso é natural. Aproveitando que você falou um pouco da sua trajetória, você até citou a sua participação na série televisiva Xingu, junto com seu pai, né? Xingu, a Terra Ameaçada, onde vocês voltaram 22 anos após a primeira série, né? E seu pai, no vídeo, Washington cita que encontrou uma situação já um pouco ruim lá, né? Das aldeias ameaçadas pelo agronegócio, né? Das aldeias ameaçadas pela devastação ambiental. Aí eu lhe pergunto, se você voltasse a exatos 22 anos após a produção do Xingu, a Terra Ameaçada, o que você poderia encontrar diante dessa situação que os povos indígenas estão passando hoje? Em 2028, voltar ao Xingu, né?
Acho que assim, a coisa dos povos indígenas é um dilema cruel, assim, né? A modernidade é muito cruel, né, com eles. Acho que a perda dessas culturas, assim, é a perda de um conjunto de conhecimentos, assim, irreparável, essa perda. E acho que um dos sintomas mais terríveis da modernidade, da visão moderna de mundo, da nossa maneira de ser enquanto sociedade, é exatamente a nossa, mais do que dificuldade, a quase impossibilidade da gente conviver com essas culturas diferentes, assim, porque o contato com o índio, ele é uma experiência de alteridade muito radical mesmo, assim, se você tá aberto a isso, né? Assim, são pessoas que pensam, existem de uma maneira absolutamente diferente da nossa, e aí eu acho que por isso te obrigam a relativizar as suas crenças, as suas convicções pessoais, o seu modo de ser. E isso não é uma experiência fácil, estruturalmente, para qualquer ser humano, né? Assim, você tem que relativizar as suas certezas. E por isso mesmo é que eu acho que a modernidade, há tantos séculos, vem fazendo um trabalho impiedoso de destruir eles. E aproveitando que a gente falou da questão indígena, você já citou aqui até filmes, vamos dizer, do cinema indigenista. A gente tem o filme da Marcela e do Henrique Borella, né? Taê Guauá. Tem o seu filme, Cartas para Caloene, tem o filme vencedor do FICA desse ano, né? Martírio. Então são filmes que abordam a questão indígena e têm se destacado. Você acha que o cinema pode ajudar a denunciar essa situação precária da questão indígena ou é insuficiente? Não, eu acho que ele pode, mas é insuficiente, né? Assim, aliás, essa foi uma discussão que permeou essa coisa do... Qual é a capacidade do cinema para transformar o mundo? Foi uma discussão que permeou vários debates no FICA, porque o Eduardo Escorel, que é um grande nome do cinema brasileiro, estava lá fazendo uma conferência, e ele foi muito categórico de dizer, e ele estava fazendo uma discussão, a mesa dele foi uma mesa que a gente propositalmente colocou, né, por causa do momento que o país vive, era um debate sobre cinema e política, né, e ele meio que começou a fala dele falando isso, assim, eu acho que para a gente pensar a relação entre cinema e política, a gente tem que começar desmistificando essa possibilidade do cinema de transformar o mundo, né? Porque grande parte dos movimentos que marcaram o cinema ao longo do século XX, eles eram movimentos que tinham um projeto político por trás, né? E tinham, na visão dele, uma ideia inflada do que o cinema poderia fazer para transformar o mundo. Tinha uma ética muito forte, né? E nesse sentido eu acho assim, que esses filmes que você menciona, eles têm um papel importante, mas que assim, eles não vão sozinhos mudar essa destruição, né, o genocídio que marca, né, a sociedade ocidental, dos povos indígenas, que marca a sociedade ocidental há 5 séculos, né? Mas eles tem um papel fundamental a cumprir, né? O Martírio, nesse sentido, é uma denúncia, o filme do Vincent Carrel que ganhou o FICA esse ano, ele é uma denúncia do genocídio dos Guarani Kaiowá, que vem acontecendo há um século no Mato Grosso do Sul e que continua acontecendo, né? Na briga deles pelas terras ancestrais deles e tal, e o país fecha os olhos para isso. Pedro, você citou agora há pouco que o Bem Pra Lá do Fim do Mundo está em fase de montagem, então que provavelmente o ano que vem fica pronto. Aí eu te pergunto para você, cineasta, não dá aquela depressão? E aí, quem vai ver meu filme? O que você já está trabalhando para o filme ser visto? Até tanto esforço, tanto dinheiro, tanta correria atrás de captação de recursos. Sim, dá um pouco esse dilema, né? Coincidentemente, teve um fato interessante, já como decorrência desse catálogo aí... Cinema e TV em Goiás. E do FICA esse ano... esse catálogo a gente lançou lá no FICA e entregou para várias pessoas que estavam lá e, né, que ocupam funções estratégicas aí na cadeia do audiovisual. E ontem a gente recebeu um contato de uma distribuidora interessada no filme, né, por causa do catálogo, né? Então, assim, ressaltando a importância desse material para a produção audiovisual aqui, né? Pedro, sobre a questão, porque você é um dos realizadores profissionais mais ativos aqui no momento e mais abertos à contribuição das novas gerações, né? E nesse sentido, é uma pessoa capaz de identificar as novas demandas por formação, né? Então, assim, pensando que existe graduação, curso técnico hoje em Goiás, além das oficinas, dos festivais de cinema,
cinema, né? Quais as novas demandas por formação em cinema aqui no estado? Olha, eu acho que a gente tem que brigar, e eu acho que essa, né, tenho sempre dito que essa tem que ser uma bandeira da associação, inclusive, né? Acho que a gente tem que brigar pelo fortalecimento dos cursos que já existem, né? Seja o bacharelado na UEG, seja o bacharelado e o curso técnico no IFG, né? Para que esses cursos tenham efetivamente estrutura e permitam a esses alunos produzirem, né? Mas eu acho que a gente tem de outro lado também, e é outra frente de ação da associação, eu acho uma demanda por qualificação técnica em áreas específicas, assim. Acho que uma das principais e aí não só do cinema de Goiás, mas do cinema brasileiro, é a dos roteiros. Assim, a nossa formação dramatúrgica, ela ainda é muito precária quando você compara com os europeus ou com os americanos, né? Assim, a gente tem tido um avanço e uma valorização, por exemplo, da função do roteirista hoje no audiovisual brasileiro, mas eu acho que isso precisa ainda ganhar mais fôlego e ganhar mais fôlego com formação de gente. Quem sabe em breve, graduações específicas na área de dramaturgia e roteiro, por exemplo, né? Pedro, eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre a situação nacional dentro do Ministério da Cultura, né? A gente teve agora um dos fundadores do FICA, né, o João Batista de Andrade, assumiu o Ministério interinamente e depois deixou o cargo denunciando uma corte de verba de 40%. Denunciou também que ele foi interceptar, atrapalharam ele na hora de indicar um nome para Ancine. Você acha que essa situação política que a gente está vivendo, que essa situação delicada, né, que ameaça a democracia, pode também ameaçar nesse momento onde o cinema brasileiro está tendo maior investimento e crescendo? Você acha que essa situação política pode ameaçar? Pedro, como eu sei que é um assunto longo e nós temos menos de 3 minutos, eu pedi para você sintetizar. Acho que a crise no Ministério da Cultura não vem de hoje, né? Ela já vem dos governos anteriores também. É um esvaziamento do Ministério, uma falta de priorização e de foco do Ministério. Mas ela se agravou com a crise política e com, né, o Ministério da Cultura lançado no meio dessa crise toda e no meio desse jogo. Acho que especificamente para o audiovisual, assim, tem ameaça? Sempre tem, né? A gente conhece, já suficientemente vivido para entender que o Brasil não é para principiantes, assim. Mas acho que a ameaça é menor, porque aí não por causa do Ministério da Cultura e do que está acontecendo lá, mas porque a Ancine se estruturou muito nesses 12 anos, né? Nesses últimos 12 anos, nos governos Lula e Dilma. Foi um grande legado. Foi um legado inegável, né? A gestão do Manuel Rangel realmente não só, né, pegou a agência no início e estruturou ela, como estruturou um conjunto de políticas que resultou nisso aqui, por exemplo, né? Esses 57 projetos hoje em execução não existiriam se não fosse o que aconteceu na Ancine nesse período, né? E a Ancine, ela é bastante estruturada, é uma agência, então nesse sentido ela tem mais autonomia e independência. Eu acho que a possibilidade de sobressaltos aí, da gente ver retrocessos é menor, bem menor. Bom, ok, nosso tempo está praticamente acabando. Eu queria agradecer as participações do nosso colega aqui de TV Brasil Central, o Fausto Borges, e da Georgia Sinara, que é jornalista também e professora aqui do curso da UEG Vizinha Nossa. Muito obrigado a vocês pela participação e boa noite. Eu agradeço, obrigado pelo convite. Boa noite, em nome do curso de Cinema e Audiovisual, agradeço também a oportunidade. Pedro, um minutinho para você dar o seu recado final para quem quer mexer com cinema em Goiás. Eu quero primeiro agradecer o convite da TV Brasil Central de participar aqui, poder falar um pouco sobre a produção audiovisual em Goiás. Acho que quem quer entrar para essa área e sonha em trabalhar com cinema está num momento muito apropriado. Assim. A gente vive um boom na produção, um salto de qualidade na produção, tem oportunidade de formação. Né, não é um mar de rosas, é uma área difícil, como vocês sabem, assim, onde a gente ainda enfrenta muitas dificuldades, mas é uma realidade. A gente tem hoje uma realidade de produção em Goiás que tem espaço para quem quer começar, não precisar, digamos, quebrar pedra para começar a trabalhar nessa área. Assim. Então, acho que o momento é muito bom para a produção audiovisual em Goiás.
caminho já foi aberto, né? Agradeço mais uma vez a sua participação e sempre lembrando, né, que a TV Brasil Central tem esse diferencial, abre espaço para esse tipo de cultura, de discussão de cultura, e vamos estar sempre abertos a isso. Uma boa noite a vocês mais uma vez e muito obrigado. Voltamos na próxima semana.